Então, esse é o nosso estudo do capítulo 18, que tem como título Oração Dominical. Capítulo muito bonito que a gente vai ver. Esse capítulo, ele traz duas passagens muito bonitas que estão no Evangelho. Uma é a cura da sogra de Pedro. Essa passagem está em Mateus, já coloquei aqui no início para a gente poder se situar. Ela está em Mateus e ela está em Lucas. E elas são mais ou menos mais ou menos a mesma descrição nos dois evangelhos. E Jesus entrando em casa de Pedro, isso é em Mateus, né? Viu a sogra desacamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. Em Lucas está assim, ó. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. A gente não está fazendo aqui aquele estudo do miudinho, né, que estuda a profundidade das palavras que são colocadas no Evangelho, estuda termo a termo, sentido. Mas olha que interessante, o último trecho, né, dos dois evangelistas, eles colocam que tão logo curada, ela levantou e passou a servi-los. Olha isso. Isso é muito legal. Essas são as duas passagens que estão no Evangelho. Aqui a gente começa o Humberto de Campos. Ela foi curada, né? Peraí, estou pulando trecho? Não. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão, Pedro, ficava maravilhada com os poderes do Nazareno, né? Ela estava muito adoentada e ela foi curada e ela ficou maravilhada. Ela já sabia, né? Eles já sabiam, mas saber é uma coisa, né? Passar pela situação ali, sendo curado pelo mestre, é outra, né? Então, aquilo deu um despertar além nela. Aí ela começou a pensar, cabeça de mulher, começou a pensar. E chamou o genro, Pedro, né? Falou, meu filho, vem cá. Vamos conversar aqui uma situação aqui que eu estou pensando. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e enumerar-lhe as necessidades prementes da família. Ela começou a falar assim, meu filho, olha só, você anda com Jesus, você traz ele aqui, porque Jesus ficava constantemente na casinha de Pedro, né? Que era uma casinha humilde. Aí a sogra falou assim, ó, você foi um dos primeiros a aceitar caminhar com ele, você se dedica a ele, a gente recebe ele aqui na nossa casa, ele tem esse poder todo e a gente essa dificuldade tamanha do ponto de vista material. Será que você não pode conversar com ele e ver se ele não poderia ajeitar algumas coisas para a gente? Esse é o pedido que a sogra fez para o genro. Coisa de sogra, né? Brincadeira. Tem minha sogrinha, eu amo minha sogrinha, tá, gente? Uma vez eu brincava que eu falava assim, minha sogra mora no interior, né? E eu brincava, eu falava assim, minha sogra, tá rindo, Roberta? É verdade. Minha sogra é a melhor sogra do mundo. Aí as pessoas perguntavam assim, Elaine, que bonito você falasse da sua sogra. Eu falei assim, porque ela está a 250 quilômetros de distância de mim. Um certo dia, no almoço de domingo, na casa da minha sogra, o meu digníssimo vira para ela e fala assim, mãe, você sabia que a Elaine fala que você é a melhor sogra do mundo? Meu coração, né? Meu olho arregalou. Aí ela, Elaine, você fala. Eu falei assim, aí eu não falei, nem tive força de falar nada, né? Aí ele falou assim, mãe, mas ela fala que você é a melhor sogra do mundo, porque você está a 250 quilômetros de distância. A sorte é que a minha sogra é uma pessoa maravilhosa, amo sogrinha. Se você olhar esse estudo, eu amo você, você sabe disso. Mas eu acho que ela não acreditou, ela pensou que fosse brincadeira dele.
mas era verdade. Voltando aqui ao texto. Roberto tá rindo, Roberto. Voltando aqui ao texto. E aí, né, a sogra chamou Pedro e começou a colocar essas questões no ouvido do genro. Olha as necessidades dela, necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso do serviço doméstico, a casa pobre de recurso, situação que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar, né? Olha o pensamento, esse era o pensamento dela. E Pedro, coitado, né? O genro ali tentado, Humberto de Campos vai usar exatamente essa palavra, o pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, né? A criatura está tentando andar no bom caminho, está tentando se elevar, está tentando captar ali as mensagens de elevação espiritual do Cristo, aí vem a sogra tentar ele. Examinou-lhe aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Mas ele ficou pensando, né? A sogra falando de um lado e ele lembrando dos ensinamentos de elevação espiritual do mestre, ficou naquele conflito ali. Mas ele pensou, Jesus não sabia sempre o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso espírito em face das ponderações familiares, decidiu falar com o mestre. Buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Decidiu falar, decidiu cumprir lá o que a sogra pediu. Esperou uma ocasião oportuna, né? E começou a, como a gente costuma dizer, comer pelas beiradas ali, né? Não conseguiu ir direto ao assunto, mas começou ali com Jesus. Mestre, será que Deus ouve todas as orações? Aí o Jesus falou para ele, né? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. É a noção que a gente traz no nosso íntimo da existência de Deus. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. Todos nós temos, né? Jesus já trouxe para a gente esse ensinamento, a gente já viu várias vezes aqui nesse estudo do Boa Nova. Todos nós trazemos dentro do nosso coração, do nosso espírito, a centelha divina. E essa centelha divina que a gente traz dentro do nosso coração, ela puxa a gente para o caminho correto. A gente sente necessidade, né, todos, mesmo que uns, às vezes, mais tendentes para o mal, outros não, todos os espíritos sentem a necessidade de se aproximar do mestre. Daí vem, às vezes, grandes distúrbios de comportamento, porque você tende a um comportamento, né, às vezes por instinto ainda, mas dentro de você tem a ideia, a sensação, a lembrança que o seu espírito traz da existência de Deus, né? E dos seus ensinamentos, das suas leis divinas. Então, por vezes, por isso que quando às vezes a gente se rende a praticar o mal, a gente tem uma sensação ruim de que alguma coisa está fora do lugar. E essa sensação de que alguma coisa está fora do lugar é justamente esse conflito. É a nossa ação, né, tendenciosa ainda para um instinto, e a nossa consciência do espírito do que do que são as leis de Deus. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Não importa o nome que a gente usa, as preces chegam ao nosso Pai. As preces, vamos ver mais aqui para frente, eu vou trazer um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo,
que as preces verdadeiras, aquelas preces sentidas no nosso coração, elas chegam ao nosso Pai. E aí Jesus continua: acreditas, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantes a uma porta silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado obtivessem? Não tenha dúvida, todas as orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as nossas súplicas, aí ele começa aqui a introduzir o assunto que ele quer, né? Se Deus ouve as nossas súplicas, por que tamanha diferença de sorte? Por que razão eu sou obrigada a pescar para prover a subsistência quando Levi ganha bom salário com o serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? E como explicar que Joana, aqui ele está falando de Joana de Cusa, né? Que era esposa, Joana, que era a esposa de Cusa, que a gente viu que já tinha um grande era um dos representantes da administração de Roma, né? Então, ele tinha condições financeiras muito boas. Disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta. Ou seja, ele está fazendo ali a comparação, né? Por que a minha família e eu passa por tanta penúria e tem tantas famílias, né, que são tão abastadas e não passam por penúrias materiais. Jesus ouviu atento, né, as suas palavras e perguntou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos seus servidores. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje no nosso estudo. Hoje eu vou trazer a nossa reflexão, uma das nossas reflexões de final do estudo, para esse momento aqui agora. Para esse momento aqui agora. E é sobre essa frase aqui que eu destaquei. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos seus servidores. É essa frase aí. O que vocês, né? O que a gente pensa? A gente costuma replicar muitas frases, né, que a gente acha bonita, de impacto, mas às vezes a gente não faz uma reflexão profunda no que aquela mensagem quis dizer. O que a gente pensa quando a gente olha para essa frase? Que a gente não pode esquecer que nós somos, que no mundo pertence a Deus e que todos nós somos seus servidores. O que a gente pensa sobre isso? Pode abrir o microfone e falar, quem quiser falar. E falem, por favor. Pode falar o que vier na cabeça, tá? Não tem certo, não tem errado. Aqui é a reflexão que a gente faz e cada um tem o seu sentimento, cada um tem o seu pensamento. Fiquem à vontade para falar sobre isso. Eu posso falar agora? Claro, Elza. Eu acho o seguinte, que Deus é o nosso Criador, né? E a gente está aqui, cada um com a sua função, independente, que ele não vê assim uma função humilde e outra engrandecida, não. Isso é o olhar terreno, né? Ele vê que cada um de nós, nas suas funções, se dedicar da melhor forma possível, que ela ajuda uns aos outros, ajuda a humanidade a crescer, e nós somos para Deus, né, os instrumentos de amor, de progresso, nas nossas funções que desempenhamos, tanto nas profissões, como no lar, como no trabalho no bem. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, Elza. Cada um na sua condição necessária, né? Servindo a Deus E ao próximo. e ao próximo para auxiliar tanto o nosso progresso individual, como o progresso do próximo, como o progresso da humanidade como um todo, né? Muito bom. Alguém mais? Obrigada, Elza. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso?
Alguém mais? Priscila, fala, Pri. Eu acho que independente da situação financeira, da situação do qual cada ser passa, independente. Não tem diferença de raça, de nada. E que aqui a gente está para servir a Deus, né? Então, independente da situação de cada um, de diferença, de posição, de qualquer coisa, a gente está para servir Ele. Então, tudo vai passar. Uns têm dinheiro, outros menos dinheiro, mas eu acho que Deus quer, Ele iguala todo mundo, né? Todo mundo é igual na visão de Deus, né? Aos olhos de Deus. Então, eu acho que é isso. O que ele passa nessa mensagem para mim é que a gente serve a ele, independente do que somos e do que estamos a fazer aqui, e aprender o que ele tem para nos passar, que é as leis dele, os ensinamentos dele. Eu acho que para mim essa mensagem passa exatamente isso. Muito bom, Pri. Exatamente isso. Obrigada. Muito bom. A gente vai ver isso tudo que você e a Elza falaram, que uma complementou a outra, a gente vai ver exatamente no próximo trecho. É isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu destaquei aqui, né, a palavra servidor, porque eu acho que essa palavra é uma palavra importante para a gente conseguir entender esse trecho. Porque olha o significado da palavra servidor. Servidor é aquele que cumpre com rigor e zelo o que tem a fazer. Então, quando Jesus fala a Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus, né? E é isso que a Elza falou e a Pri falou também. Quem comanda, né, com as suas leis soberanamente justas, boas, né, para todos, é Deus, né? E as suas leis são postas para todos. Mas nós somos seus servidores. Por quê? Porque a gente tem que cumprir com rigor e zelo essas leis. O que nós temos que fazer é aquela situação, é aquela condição que a gente se encontra, né? Primeiro, porque a situação que a gente se encontra é aquela que a gente precisa em razão das nossas escolhas, né? Daí a lei de justiça. A gente está exatamente onde a gente tinha que estar. A gente está na família que a gente tinha que estar, a gente está na sociedade que a gente tinha que estar, a gente está no país que a gente tinha que estar, a gente está no planeta que a gente tinha que estar, para a nossa condição evolutiva. E a gente tendo essa consciência, a gente precisa servir. A gente precisa cumprir com rigor e zelo as leis do nosso Pai. O que tem a fazer, a gente tem que fazer. É esse, né, para mim, e o que vocês falaram, né, tem tudo a ver com isso que eu coloquei aqui, é o sentido dessa frase de que todos somos servidores de Deus. Obrigada, meninas. Vamos continuar. Elaine, Oi. eu acho o seguinte também, não tem aquele exemplo que Pedro quer lavar os pés de Jesus? Tem. Aí Jesus, não, quem vai lavar os seus pés sou eu. Sim. Então, eu acho o seguinte, Deus é o Criador, né? Então, não temos que, como assim Jesus falou, não, quem vai servir você agora, Pedro? Sou eu, certo? Então, eu acho que exemplo de Jesus aí é tudo, né? Não é só a gente servir a Deus, servir ao próximo também. Muito bom, Lili. Isso mesmo. Esse exemplo que você trouxe, né, de Jesus lavando os pés, é um dos maiores exemplos de humildade, né, que Jesus demonstrou para a gente. É justamente isso que você está falando, que nós temos todos a obrigação de servirmos uns aos outros. Muito bom esse exemplo que você trouxe. E tem muito a ver com isso aqui também. Obrigada, Lili.
Jesus ouviu atento suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e todos somos seus servidores. Os trabalhos variam, olha o que a Elza e a Priscila falaram. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje você pesca, amanhã pregará a palavra divina do Evangelho. Jesus já estava olhando lá na frente, né? Que Pedro chegaria a ser o que ele foi. Todo trabalho honesto é de Deus. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra, né? Então, tanto aqueles que usam, né, a capacidade intelectual para servir, né, na condição que ele foi colocado, como foi o caso de Levi, né, como aquele que lavra a terra, também com a sua sabedoria e seu conhecimento, né, todos são colaboradores de Deus para elevar, né, para cultivar, para transformar e para ajudar o progresso. O escriba sincero, ele está falando aqui, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador. Somos todos irmãos. Não há condição que nos derroga da condição de irmãos, filhos de Deus. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o pai protege. Olha que frase bonita de Humberto de Campos. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o pai protege e abençoa. Acha que uma casa estaria completa se as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Todo o trabalho é útil, né? Imagina o que seria de uma casa se as pessoas que ali moram não colaborassem varrendo, limpando aquele ambiente, né? Como que se transformaria aquilo? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, né? Ele questionou a condição de Levi. Imagina, se todos se dispuserem a cobrar, quem pagaria os impostos, né? E numa sociedade, os impostos servem para manter a própria sociedade, né? Os serviços públicos da sociedade. Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Olha que bonito isso que Jesus coloca para Pedro. Toda condição justa que você está ocupando, né? Se você ocupa ela de uma forma moralmente correta e justa, é aonde você deveria estar, é o que você tem que fazer. Aqui já passamos, né? Aí ele falou: já pensou se a tua esposa cuida das plantas da tua horta? Joana de Cusa educa suas servas, ou seja, cada uma tem a sua função na criação de Deus, né? Se uma cultiva a horta, a outra cuida da criação das servas, instruindo, né? Qual das duas cabe a responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sobre a sua proteção, né? Qual o peso maior dessa responsabilidade? Ele não quis diminuir ali, lógico, né? A mulher de Pedro, mas ele falou, pesando, né? O que tem mais peso? Você cuidar dos corações ou você cultivar uma horta, né? Porque Pedro tinha colocado que o peso da responsabilidade da sogra e da esposa eram maiores, né? E Jesus está falando, Pedro, presta atenção. Joana de Cusa tem corações que ela precisa evangelizar, que ela precisa auxiliar. Será que é tão fácil assim a vida dela? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Quantas vezes nós não vimos isso, né? Assim, Pedro, precisamos considerar que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo,
seja como rei ou como escravo. Não há distinção. A condição social, a raça, o credo, tudo. Somos todos filhos de Deus e nessa condição devemos exercitar o seu amor em qualquer situação que estejamos. O discípulo ouviu as explicações e, confortado com os esclarecimentos, interrogou: Mestre, como devemos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai o segredo das íntimas aspirações, os seus anelos de esperanças, dúvidas e amargores. É um momento de conexão com o nosso Pai. E ali é um momento de você se abrir para o nosso Pai, né? Quando a gente faz a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, é um momento de conexão com o Pai. E é um momento que a gente tem ali para expor, né? E para receber as luzes do seu amor, né? Que nos ampara. Se a gente consegue, né, fazer essa conexão e a gente consegue se sentir abraçado, né, pelo Mestre, é uma experiência maravilhosa que a gente deveria ter todo dia, né? Ele vai falar aqui, ou é no Evangelho, não me lembro. No momento que a gente acorda, a gente já deveria nos exercitar a essa conexão. Essas confidências lhes atenuarão o cansaço do mundo, né? A conexão com o Pai, acalentando os nossos corações, nos fortalecendo. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ele se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Eu tenho, às vezes, alguns amigos, né, que não são, às vezes não tem, nem professam uma religião, mas acreditam em Deus, acreditam em Jesus, né, mas não são praticantes de nenhuma religião, mas fazem orações, né? E aí acontecem situações, eu falo assim, você já fez uma prece? Faz uma prece. Aí fala assim, o que é prece? Eu faço um Pai Nosso e uma Ave Maria. E aí eu fico pensando, né, que vontade, né, mas não é o momento sempre, né, nunca é o momento, a gente precisa, quando você faz um acolhimento de um coração que está em sofrimento, não é o momento de crítica, não é o momento de você dar ensinamentos, né, é o momento de você acolher. Mas normalmente passado, eu sempre acolho no sentido de trazer para a prece, porque a prece, né, a oração, a reza, né, de palavras repetidas, não é como uma prece que você faz do seu coração, não é como uma conversa com Deus que você se coloca ali por completo quando você sente essa conexão. Não é a mesma coisa, né? A gente sabe que tem as suas funcionalidades, né? Mas a prece sentida, a gente vai ver ali no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela que nos coloca em conexão com o Pai. E é essa conversa íntima do nosso coração. É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. E aí cada um vai ter a sua forma, né? Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e de angústia do coração. Muitas vezes, a gente não tem esse hábito, né, de diariamente entrar em conexão com Deus e fazer a nossa prece. Às vezes a gente já acorda, já levanta, já vai fazendo tudo, e lá no meio da tarde se lembra, nem fiz minha prece matinal, né? Ou quando vai deitar, começa a fazer a prece acordada, né? E nem termina, já está em desdobramento e não terminou a prece. Assim somos nós, né? Vacilantes ainda nessa conexão com o Pai. Tão benéfica para a gente. Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, olha o que eu estou falando, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhe concede de útil e agradável,
improfucamente desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, né? A gente não se recorda, não se lembra de fazer a nossa prece quando a gente acorda, agradecendo um novo dia, pedindo paz, pedindo renovação, perseverança, resignação. A gente não faz, né? E nem quando vai dormir. Mas quando a coisa aperta, aí a gente vai lá pedir, olha o que Jesus falou aqui, uma resolução, é o que a gente quer, né? Uma resolução, postergando-lhe os desígnios, respeitando as suas questões íntimas e profundas. Simão ouvia, né? Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova, o mestre, como sempre, né? Fazendo aquela transformação no íntimo daquele espírito. Não podia aprender a amplitude daqueles conceitos ainda, né? Que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai. Ele ainda não conseguia perceber a profundidade do que Jesus estava ali falando para ele, né? Esse pai amoroso, essa ideia de pai amoroso, lembra? A gente estudou isso aqui em alguns capítulos, era muito nova para eles, né? Porque eles tinham um pai, um Deus, que eles deveriam ser tementes, né? Aquele Deus que castigava, né? Jesus trouxe o conhecimento de um pai amoroso que educa, né, o seu filho e não pune, mas educa. Então é isso que está falando aqui. Aquilo era uma ideia muito nova para ele, mas ele se esforçava. Pedro era muito esforçado para tentar entender os ensinamentos do mestre, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias desse momento, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, olha isso, né? Passado alguns dias dessa conversa com Pedro, Jesus sentiu a necessidade de falar sobre esse impulso da prece, essa conexão com Deus, também com os outros discípulos e provavelmente com as pessoas que ficavam ali ouvindo ele. Então, ele passou a falar sobre o poder da prece, né? Simão lhe observou: Senhor, eu tenho procurado por todos os modos, né? Provavelmente relembrando aquela conversa, né? Manter inalterável a minha comunhão com Deus, desde aquela conversa que a gente teve. Mas eu não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Ele continua sem compreender. Se esforçou, mas ele ainda continua sem compreender a profundidade do ensinamento do mestre. Aí Jesus, né? Toda vez que Humberto de Campos fala que Jesus parou e olhou e pensou antes de falar, eu tenho que colocar essa imagem aqui do Cristo com esse olhar, que é exatamente como eu imagino Jesus olhando nesses momentos, né? E o que você tem pedido a Deus? Interrogou o mestre sem perturbar. Jesus já sabia, né? Já tendo conhecimento, penetrando aquele espírito, conhecendo, né? E penetrando aquele espírito, Jesus já sabia da resposta e já sabia dos pensamentos íntimos de Pedro. Essa pergunta, como eu sempre falo, Jesus não fazia para o Pedro, personalidade encarnada. Fazia para aquele espírito imortal despertar. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre, sem se perturbar, sereno. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Olha o pedido dele. A solução, primeiro ele já quer a solução pronta, né, de Deus, que é tudo prontinho. E de certos problemas materiais. Só isso que ele quer de Deus. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Jesus analisou aquele espírito, né? E graduou ali. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui para tentar, mais uma vez, né? Elucidar
essa questão dentro desse espírito. Pedro, e aqui vem o ensinamento que a gente deve, né, pensar toda vez que a gente para pedir, né, ao nosso Pai nas nossas preces, que ampare nas nossas angústias, né, que não é errado a gente pedir. Mas como a forma certa da gente fazer esse pedido? Olha o que ele fala aqui, Pedro. Enquanto você orar, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que você saia da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que você solicitar as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. A condição que a gente se encontra nessa vida, seja ela qual for, é construção das nossas escolhas. Toda ela, seja ela qual for, né? Então, se é construção das nossas escolhas, são dificuldades que nós criamos para a nossa vida. Só cabe a gente, né? Só cabe a cada um de nós transpor as dificuldades, cumprir o que a gente tem que cumprir, tentar compreender, né, a razão de tudo, mas cabe a gente transformar o nosso íntimo e elevar o nosso espírito para transpor essas dificuldades. Para isso, Deus, né, não resolve os nossos problemas. Nós que temos que resolver, mas Ele nos dá consolo e a paz. E se a gente pede, né, para que seja aclarada para a gente os motivos, por vezes, né, nos é concedido, né? Mas isso tem que ser um esforço do nosso ser, né, do nosso espírito, através do estudo, através da autorreflexão, através do autoconhecimento. Muitas das nossas dificuldades vêm de tendências do egoísmo, de fragilidades que a gente ainda não consegue perceber. Mas se a gente se coloca no movimento de compreender sinceramente qual as nossas tendências a gente precisa modificar para a gente conseguir transpor essas dificuldades que nós criamos, a espiritualidade, sob o comando de Deus, está sempre ao nosso lado. Foi como ele falou lá no início, você dê o nome que você quiser dar. Se for santo, se for espírito de luz, o que você quiser dar, o nome você pode dar. Mas sempre os emissários de Deus estão ao nosso lado para nos amparar e nos guiar, nos confortar, trazer resignação para a nossa consciência, para a gente conseguir transpor essas dificuldades. Maravilhoso ensinamento que Jesus está dando aqui para Pedro. Aqui, antes de entrar nesse trecho, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte no capítulo 27, que tem como título Pedis e Obtereis, tem uma instrução aqui de um espírito que é a maneira de orar. E ele começa assim, ó, o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia, ou seja, no seu despertar, é a prece. Quase todos oram, mas muito poucos sabem orar. Que importância terão perante o Senhor as frases que juntais umas às outras sem compreender o que dizem, as palavras repetidas sem sentimento, sem conexão. Por ser vossos hábitos e um dever de cumprir o que todos dever vos preza. Aqui mais para frente ele coloca, a vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade. Pai, conceda-me aquilo de que eu tenho necessidade, que eu possa compreender as adversidades da minha vida, mas seja feita, sobretudo, a sua vontade.
é inútil pedir ao Senhor para encurtar as suas provas, para vos dar alegria e riqueza. Tudo a ver, né, com o ensinamento aqui. Minha mãe está aí ainda? Lili está aí ainda? Tá. Vou contar uma coisa aqui, Elaine, Lili. Oi. posso comentar? Claro, fica à vontade, Elza. É porque a gente tem o costume da gente tentar impor a nossa vontade, né? Com os petitórios nas preces que a gente faz a Deus, né? A gente tem esse hábito. A gente não aceita a vontade de Deus em nossas vidas, porque ele sabe, a inteligência suprema, ele sabe o melhor para a gente, ele sabe das nossas vidas passadas, das nossas necessidades, mas a gente ainda não tem essa humildade diante dos desígnios de Deus, né? Aí, quando tem alguém que está para morrer, ou que a gente está doente querendo cura, né? Aí a gente pede porque a gente quer impor a nossa vontade. E eu acho que a gente tem que pedir isso mesmo, como você explicou aí nessa passagem aí. Que a gente tem que ter a humildade, né? E pedir a Deus para ter resignação e aceitação nas provas da vida, né? Acho que é isso que eu entendi. Exatamente, é maravilhoso essa colocação. É exatamente isso. Esse trecho da instrução dos Espíritos, ela vem falando exatamente isso o tempo inteiro. Essa mensagem vem falando isso o tempo inteiro. Da nossa incapacidade de submissão aos desígnios e querer fazer a nossa vontade, né? Sobretudo. E aí no Pai Nosso a gente fala, né? Seja feita a vossa vontade. E a gente fala Não isso tem coerência, né? Incoerência, não é. consegue perceber, né? A Lili está aqui, né? Minha mãe. Uma vez a Gabriela, né? Minha filha, que vocês conhecem, ela já fez alguns concursos, né? Provas e tal. E aí, aí ela fala assim, vó, reza aí por mim, vó, pede para mim e tal. Aí a minha mãe, né? Sempre orando muito por nós. Aí falou, ai, pedi para a Gabizinha passar. Aí eu falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos orar pela Gabizinha, mas vamos pedir para que a espiritualidade, o anjo da guarda dela, o Deus, conceda a ela serenidade, tranquilidade, para que ela se lembre, né, com facilidade, de tudo aquilo que ela, através do seu esforço, estudou para conseguir passar. Porque são mais de 5.000 concorrentes e a gente não pode pedir que a nossa Gabizinha passe, né? A gente pode pedir porque são 5.000 concorrentes, todos filhos de Deus, todos merecedores. Mas a gente pode pedir que Deus, né, conceda a ela serenidade e tranquilidade para que ela se relembre daquilo que ela se esforçou para adquirir de conhecimento para fazer essa prova. Então, esse é o sentido, né? Eu acho. A gente ainda não consegue alcançar todo o entendimento, né, de como a gente deve pedir, mas esse é o sentido, né? Não pedir para que a coisa aconteça do jeito que a gente quer que aconteça, né? No momento de dificuldade, de angústia, mas que venha a serenidade, que venha a paz no coração. Às vezes a gente perde a cabeça, né? A gente se coloca numa condição de agressividade, e aí a gente não consegue lembrar nesses momentos, né? De fazer uma prece, pedir a Deus para amparar, para acalmar, né? Mas quão útil é nesses momentos, né? Quão útil seria se a gente conseguisse fazer essa conexão o tempo todo. Mas, Elaine... Fala, Lili. Foi isso aí que aconteceu, né? Depois eu orei desse jeito e o que aconteceu na hora? Ela estava serena. Até ela dormiu, né, Lili? Ela estava tranquila. Ela falou, vovó, olha, eu estava tão tranquila na sala. Depois dessas todas 5.000, restaram 3, não foi? Ela estava tão tranquila que ela dormiu na prova.
Das 3, ficaram 2 moças e um rapaz. O rapaz saiu, picou ela. Mas a menina do lado dela chorava muito, mas a Gabizinha estava tranquila. Mas depois eu orei do jeito que você pediu. Mas você está certíssima. É isso aí mesmo, minha filha. O importante, Lili, é orar com o coração. E isso eu tenho certeza que Mas eu sempre oro com o coração. Tanto que Gabizinha sempre fala, vovó, ora aí por mim, vovó. Ela não esquece. Não, sempre pede. Vó, ora aí por mim. Vamos lá, Lili, vamos estudar? Vai. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver amar, compreendendo... Ih, peraí, ficou bem em cima. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo. Essa é a outra passagem que esse capítulo traz, que é sobre o Senhor. Ensina-nos a orar. Está lá em Lucas 11, versículos 1 a 3. Dispondo-os, então, em círculo. Gente, olha que cena linda. Imagina isso. Dispondo em círculo. E como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Eu fico imaginando o mestre fazendo essa conexão para fazer uma prece. Imagina isso, se colocando em círculos. Eu consegui achar essa gravura, olha que linda essa gravura, à beira do Tiberíades, orando com os discípulos. Ai, que delícia! Dispondo em círculo, elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou. Aí ele começa. E olha, a construção que Humberto de Campos faz do Pai Nosso é maravilhosa. Olha a construção que ele. Jesus fala, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí Humberto de Campos vem. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou. Venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde e trabalho, olha aqui, Jesus resumindo tudo, né? Todos os ensinamentos que ele já tinha dado, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre... ficou bem ali em cima. Vou pegar aqui no livro. Estão sempre sob a ação da lei de compensações. Obrigada, Elza. Estão sempre sobre as leis de compensações, que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado, obscuro pela exemplificação sublime do amor, Mãe, acentuou. ela está triste. Fala o que é. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lindo, né? Maravilhoso. E no finalzinho, Humberto de Campos traz para a gente uma informação que só quem tem Humberto de Campos tem essa informação, não tem outra.
Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras. Levi anotou na hora. As anotações que estão no Evangelho, né, Humberto de Campos está fazendo do Pai Nosso, é isso mesmo, porque Levi anotou ali na hora, ó. Tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia, a oração singela de Jesus se espalhou como perfume dos céus pelo mundo inteiro. Não é à toa que há 2000 anos essa prece permaneceu nos nossos corações, né? A prece vinda do Mestre. E essas explicações que Humberto de Campos coloca em cada trecho do Pai Nosso, elas são maravilhosas. No Evangelho segundo o Espiritismo, também tem, né? Vou abrir aqui para vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo... Lili caiu? Ah, não, tá aqui. Também tem, no final, na coletânea de preces, né? Ele vem falando... Tá. Ele vem falando sobre o Pai Nosso e ele também fala trecho por trecho do Pai Nosso e é um estudo maravilhoso. Estou tentando achar aqui onde está. Coletânea de prece. Aqui. Na coletânea de prece, no último capítulo, capítulo 28, ele também vem, né? Kardec também vem, trecho por trecho do Pai Nosso, explicando o que significa cada frase dessa que Jesus colocou para a gente. Muito bom, amores. Quem quer falar? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar? Olha, eu achei lindo. Eu não sabia essa de Levi, mas é muito lindo isso, né? Na hora que Jesus estava falando e ele escrevendo. Olha que coisa linda, olha que amor ele tinha, né? Por Jesus também, né? Muito Eu achei lindo. lindo, muito lindo mesmo. Muito. Levi não perdia nada que ele podia. Por ele ter essa condição, né? Olha aí, né? A condição de saber escrever, porque isso não era para todos, né? Não eram todos na época de Jesus que escreviam, que sabiam ler e escrever. Levi sabia porque ele era um coletor de impostos, né? Então, na condição, era de uma família abastada, e nessa condição estudou, né? E sabia escrever por isso. Não é por acaso que ele estava ali no colégio apostólico. É verdade, porque se Levi não escrevesse, como é que seria esse Pai Nosso agora? Cada um colocaria uma frase, né? Isso aí. Lulu, quer falar, Lulu? Pode falar, tá com a mãozinha levantada. Levantar mesmo. Eu fico imaginando outras coisas, assim, porque a gente tem Mateus, tem vários. Existe o Evangelho de Levi? Mas tem Lucas, Mateus, né? Mateus é Levi. Então, Levi e Mateus são a mesma pessoa. Isso. Então, eu fico imaginando quantas coisas ali não foram anotadas por causa da circunstância, né? O cara já não saía com um papelzinho debaixo do braço, né? Muitas vezes ele chegava em casa e corria e escrevia as coisas que tinham sucedido na presença dele. Eu acho isso muito bonito. E o mais assim que me chama a atenção é quando a sogra dele é curada, né? De Simão Pedro é curada, e que ela começa a servi-los. Eu acho que não é a questão da servidão, nem feminina, nem nada disso, é uma questão de... muitas vezes a gente passa por alguns problemas e, vou dar um tempo nesse trabalho, vou dar um tempo nisso, assim, tem muitas desculpas, né, de preciso me recuperar, etc., quando, na verdade, o que ela faz é demonstrar gratidão dela o servir, né? Porque quando a gente serve a Deus, eu, pelo menos, eu não sirvo por obrigação,
eu não sinto isso, eu sinto a vontade de servir por causa da minha gratidão, né? E eu acho que é isso que ela faz ali, de servir a todos, né? Por gratidão, por ter sua saúde recuperada, por estar bem. Eu acho isso muito bonito. Acho que nós, a maioria das vezes, a gente é muito ingrato. Eu estou falando de mim. Verdade, Lu, verdade. E essas duas, essa palavrinha de levantou e serviu no final de cada evangelho, de cada evangelista, tem justamente esse sentido, né, de gratidão, de retribuição, de reconhecimento, de imediato levantou e já foi servir, né? E esse servir tem, né, essa profundidade, não é só servir ali de fazer alguma coisa, né, para eles que estavam ali poderem comer. É servir em todos os sentidos, né, material e moral. Muito bom, Lu, essa colocação, obrigada. Bia, você quer falar, meu amor? Quer falar, Bia? Ela não está me ouvindo? Então, vamos terminar? Maria, você quer falar? Estou vendo você, Maria. Não quer falar, não? Tá bom. Bia, você quer falar, Bia? Não. Quem quer fazer, então, a nossa prece de encerramento? Para a gente encerrar nosso estudinho de hoje, maravilhoso. Olha, eu soube que as preces da Lili são ótimas, hein? Da Lili? Lili quer soube, fazer a... Maria não quer fazer? Maria não falou que quer fazer? Tinha dito. Então faz, Maria. Lili faz semana que vem pra gente. Vai treinando, hein, Lili, para fazer a nossa prece. Pode fazer, Maria, obrigada. Querido Deus, amado Mestre Jesus, aqui estamos na sua presença para te agradecer por mais uma noite de estudos, te pedir que abençoe a nossa vida, a nossa casa, nossos amigos, que esse vírus possa passar o mais breve possível, mas que tenha ficado um aprendizado no coração de todos nós, que assim possamos continuar na sua presença. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Maria. Amores, adorei nosso estudo. Elza, cheia de contribuição hoje. Adoro quando a Elza abre o microfone dela também. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Sussu, você não está falando com a gente, Sussu. Eu estou ouvindo tudo. Só está ouvindo, boa noite, né? gente. Roberta e Priscila vieram num batidão, que vieram lá do outro estudo e ficaram nesse aqui. Um beijo, gente. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, Elaine. Beijo. Beijo.